O meu amigo Bill Brasil, lá dos Estados Unidos, me mandou uma pergunta da seguinte maneira: pode o espírito do meu avô vir me socorrer na hora do desencarne? E pode também uma pessoa, estando encarnada, em espírito, ir socorrer alguém que ela ama, que ela gosta, que esteja desencarnando? Bem, a segunda pergunta: uma pessoa encarnada, para ir socorrer alguém, à noite, é claro, quando ela adormecer para o repouso, ela pode sair do corpo em espírito, claro, e ir buscar em qualquer país do globo terrestre alguém que ela ama e conduzir para o socorro. Normalmente, esse tipo de espírito é muito avançado, tem muita luz, é leve, então pode realizar esse trabalho sim, quando adormece. Claro, eu disse o sono da noite, porque é natural que se durma à noite, mas ele pode dormir a qualquer hora do dia, sair do corpo e ir em busca da pessoa que precisa de socorro. Se esse espírito que precisa de socorro, já estiver liberado, tiver desencarnado definitivamente, ele poderá trazer esse espírito para um posto de socorro aqui na Terra, que são muitos, entregar para uma caravana de espíritos iluminados que estejam trabalhando aqui na Terra, para que eles prestem os primeiros socorros e depois encaminhem esse espírito para o mundo espiritual, para as colônias espirituais. Claro, se ele tiver um desenvolvimento suficiente, ele pode levar direto para o mundo espiritual. Mas vou repetir, para um espírito encarnado fazer isso, ele precisa ter um bom desenvolvimento, uma boa luz. E nós não podemos, então, contar com isso, porque nós não sabemos quem tem. A nossa obrigação é orar, pedir a Deus socorro, e o socorro virá, porque estamos pedindo a Deus. O meu amigo Bill Brasil ainda perguntou: pode o meu avô vir me socorrer se eu desencarnar ou quando eu desencarnar? Claro que pode, se ele tiver condições, se ele tiver avanço para isso. Há um grande problema na Terra. Muitas pessoas, não estou dizendo que é o caso do seu avô, tá? Mas muitas pessoas na Terra imaginam: o papai é uma grande alma, a mamãe era uma doçura, ai, o meu primo, eu queria ser como ele, e às vezes é tudo aparência. Quando esses espíritos desencarnam, chegam no mundo dos espíritos e se encontram em situações ínfimas, em situação difícil, recebendo tratamento, não tem evolução nenhuma, mas ele aqui era considerado uma estrela para os filhos, um grande espírito, porque foi um grande político, e nada tem a ver, tá? Para ele ser considerado grande em espírito, é o amor que ele tem, é a caridade que ele pratica, é a elevação moral que ele externa. E não porque nós gostamos muito dele, ou porque ele foi um cantor famoso, ou porque ele foi um grande jogador de futebol, ou porque ele foi um grande político. Às vezes, os nossos governantes são os piores espíritos. Eu não estou dizendo que são, mas às vezes são. Então, não devemos ficar: eu quero que o espírito do meu tio, a quem eu tanto amava, ele deve ser um brilho lá no céu, venha me socorrer. E o coitado do tio está em situação ruim, e ele fica envergonhado, porque estão convidando ele para uma tarefa de luz, e ele não tem condições. Ele se sente envergonhado, fala até lá com a direção, dizendo: por favor, avise eles para não pensar isso de mim.
eles não interferem. Você é quem deve estudar a doutrina para evitar essas coisas. Então, em princípio, quando nós vamos desencarnar, nós devemos pedir direto a Jesus. Senhor Jesus, me ajude. Por quê? Pediu a Jesus, a espiritualidade designada para vir nos socorrer são espíritos que podem socorrer, são espíritos iluminados. Porque só os iluminados, os que têm um certo avanço, é que podem vir nos socorrer. E alguns deles vêm recebendo ordens superiores. Vá e socorra este e este, porque esse espírito merece. E vem um grupo e socorre. Então, se um parente nosso está no mundo espiritual, não devemos ficar chamando por ele. Por quê? Porque não sabemos a condição dele. Não é porque nós o amamos muito, ou ele aqui foi aparentemente uma pessoa digna, é que ele tem avanço para vir nos socorrer. Nós não sabemos. Se ele já tiver encarnado, ele, quando adormece, pode vir também, se ele já for, como eu já disse, bastante iluminado. Bill, espero ter respondido a sua pergunta. Agora nós vamos conversar sobre desencarne, ou seja, resgate coletivo. Ocorre o seguinte, quando um grupo pensa a mesma coisa, está com um pensamento único e realiza aquele pensamento, se aquela atitude foi nociva ao próximo, o grupo todo tem que resgatar aquela dívida, porque a culpa fica em todos que participaram daquele grupo. E um só não pode resgatar a dívida, tem que ser o grupo todo. Você já viu como é difícil? Eu vou citar um exemplo que o espírito Humberto de Campos relatou num dos livros através de Chico Xavier. Ele disse o seguinte, que no ano de 1962, um circo em Niterói, aqui no Brasil, próximo do Rio de Janeiro, pegou fogo e 500 pessoas desencarnaram com o fogo naquele circo. Foi um sofrimento geral. Humberto de Campos disse que, no ano de 177 da era cristã, Roma ainda dominava o mundo e um dos tribunos romanos, muito importante, marcou uma visita às Gálias. As Gálias era a região que hoje é a França. Naquela época, não era a França, era a região das Gálias. E Júlio César havia ido lá antes e dominado, conquistado as Gálias. E tentou conquistar também a Inglaterra e, sendo chamado de volta em Roma, ele voltou a Roma. Passou 10 anos nessa conquista. Mas vamos deixar Júlio César. Júlio César é a parte. Estou voltando no tema. No ano 177, um tribuno romano marcou uma visita às Gálias e as pessoas que estavam lá encarregadas da recepção desse tribuno famoso de Roma resolveram fazer o seguinte, fizeram um cercado grande e prepararam tudo para atear fogo. E quando chegou o tribuno, ofereceram uma festa ao tribuno e para agradar o tribuno, então, eles soltaram cristãos e atearam fogo nesses cristãos. Vários cristãos morreram queimados porque a cerca pegou fogo, todos morreram ali para agradar o tribuno romano. Ora, esses espetáculos macabros eram comuns em Roma. Eles jogavam cristãos no circo, ou seja, no grande circo lá de Roma, né? E soltavam leões e destruíam cristãos. Assim fizeram no ano de 177. Ora, esses
Essas pessoas encarregadas dessa recepção, que era em torno de 500, vieram esses espíritos, então, reencarnar no Brasil, trazendo o karma coletivo. O karma coletivo, ou seja, o desencarne coletivo, ele é controlado pelo mundo espiritual. Ele não ocorre assim por acaso. A espiritualidade controla o local que eles vão resgatar, por que eles vão resgatar o local, a maneira de se unir eles. E eles se uniram no circo, no Gran Circo Americano, em Niterói. Foram todos assistir o espetáculo do circo. E depois que estavam lá, o circo pegou fogo na lona e não conseguiram correr e todos foram queimados pelo fogo do circo. Até o porteiro, que estava incluído nesse karma, sentiu o desejo imenso de entrar na fogueira para tirar alguém, para socorrer alguns, e não conseguiu. Morreu também no circo. Aí foi um resgate coletivo desse grupo de espíritos que, lá atrás, no ano 177 da era cristã, veja só, quase 2000 anos atrás, vieram agora, em 1962, resgatar a dívida juntos. Isso é um resgate coletivo. Antes de ocorrer cada resgate coletivo, porque são muitos espíritos que estão desencarnando naquela condição, a espiritualidade monta grupo de socorros e envia para a Terra para esperar ocorrer o sinistro e socorrer aqueles que podem ser socorridos. Nem todos podem ser socorridos, porque a mente de um está equilibrada, a mente de outro está pensando em bobagem. Um levou uma vida agora relativamente digna, outro levou uma vida de desonestidade, de maldade, de egoísmo. Então, nem todos têm condição de ser socorridos, mas são socorridos em sua grande maioria. Outro exemplo é o edifício Joelma, que pegou fogo, se não me engano, no ano de 1974. E dezenas e até centenas de pessoas morreram neste incêndio. Muitas delas estavam, por exemplo, no 8º andar, não sei que andar pegou fogo, mas eu estou fazendo um exemplo apenas, estava num X andar, e o fogo veio também de baixo, porque o fogo não pegou em cima, pegou lá pelo meio do edifício. E as pessoas que estavam no andar acima do fogo pensaram que subir até a laje da cobertura seria a solução para tomar vento, sair daquele calor imenso e esperar que o corpo de bombeiros os socorressem. E o corpo de bombeiros tentou, colocou escadas magiros imensas alcançando lá em cima, jogaram água, mas muitos deles não suportaram o calor e a agonia tão grande que se jogaram de lá do edifício e, é claro, morreram, né? Por causa do sofrimento imenso. Nesse edifício Joelma, os espíritos que desencarnaram com o fogo, depois recebemos comunicação através do Chico Xavier, que esses espíritos eram integrante das cruzadas. Na época das cruzadas, eles saíam naquela grande cruzada indo para Israel e no caminho passavam por populações e destruíam populações com fogo, queimando suas casinhas. E muitos morreram por culpa deles. Então eles estavam em grupo, o desejo era uno, então tiveram que resgatar juntos no edifício Joelma, através do fogo, da mesma forma que fizeram, tá? Então, entendam bem, o resgate coletivo é quando um grupo de pessoas vai andando numa missão e chega lá, resolve fazer uma maldade. Depois, seja um século, 2, 3, um milênio depois, depende de quando isso for possível, eles se reúnem
num determinado local, numa determinada cidade apropriada para sofrer o mesmo sofrimento que eles impuseram aos outros na hora do desencarne. Isso é resgate, estão resgatando uma dívida. Mataram alguém com incêndio, agora tem que morrer com incêndio, porque pertence ao grupo. Mesmo que ele queira dizer, eu vou morrer isolado do grupo, num incêndio, não, tem que ser no grupo, porque a culpa é do grupo. Você sozinho não elimina o karma, só junto com o grupo. O karma foi adquirido com atitude impensada, maldosa de um grupo de pessoas que agora são espíritos. Isso é o desencarne coletivo, resgate coletivo. Existe uma outra condição também. Vamos dizer que 5 pessoas saem numa missão ou num passeio e resolvem fazer maldade para alguém e tira a vida de alguém, por exemplo, afogando, né? Aquelas 5 pessoas precisam morrer afogadas, juntas, tá? E aí outras pessoas, noutra época, 200 anos antes também, tinham, numa determinada missão, assassinado alguém pela mesma maneira, afogado. Então, nada impede que marquem um só afogamento para grupos diferentes. Um grupo que cometeu um erro 1000 anos atrás, outro grupo que cometeu o erro há 300 anos atrás, outro grupo que cometeu o erro há 100 anos atrás, agora se une ali um grupo, 2 grupos, 3 grupos, e aqueles 3 grupos, por algum motivo, pegam uma embarcação. Aqui na Amazônia tem muito disso, né? E essa embarcação vai fazendo uma viagem num rio largo como o Amazonas, ou no mar, em algum, sei lá onde. E essa embarcação, carregando vários grupos, afunda e todos morrem afogados. Todos então resgatam suas dívidas. Como se trata de um resgate coletivo, eu já disse antes e vou repetir, a espiritualidade se prepara, sabe quando vai ocorrer, porque eles têm esse controle lá no mundo dos espíritos e vem, se põe a postos antes da ocorrência. Quando começa a ocorrer e os espíritos começam a sair do corpo, eles vão socorrendo aqueles que podem ser socorridos, tá? Eu espero ter ajudado. Deixa-me ver se estou esquecendo algum item que eu anotei aqui no meu caderninho, tá? Há um item que eu estava esquecendo, e porque outra pessoa me perguntou. Numa guerra, o soldado que vai em uma guerra, ou seja, o militar que vai em uma guerra, mata o inimigo, ele será responsabilizado por Deus, pela natureza, né? Não, só se houver excesso da parte dele. Não havendo excesso, ele está lá cumprindo ordem. E ele tem que matar mesmo para defender o seu país, porque é assim que é uma guerra. Mas vamos imaginar que ele possa simplesmente dar um tiro em alguém e matar por o perigo não sobrevir a ele. Mas ele, como é maldoso, ele pega o inimigo de surpresa e começa a judiar do inimigo, colocar a baioneta no pescoço e cortando o inimigo devagar. Quando o inimigo já estiver sem condições, ele mata, dá um tiro e mata. Então ele cometeu excessos. Ele não foi mandado à guerra para fazer o mal a ninguém, para não cometer excessos. Ele cometeu, ele vai ser responsabilizado pelos excessos. Mas, em geral, o soldado, o guerreiro, o militar, enviado ao campo de batalha, ele está cumprindo ordens, tá? Outro item, vamos ver aqui. Chega, tá bom por hoje e eu agradeço o carinho de todos que me assistem, tá? Vou mandar um beijão para vocês.